Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá? A gente não vai conseguir ver isso em aulas presenciais, então a melhor forma do que eu ficar passando um artigo para vocês ficarem lendo é fazer por meio de vídeo, certo? Então hoje a gente vai falar sobre espinha bífida de uma forma bem legal que vocês entendam. Eu peço desculpas se o som não estiver bom ou se a luminosidade não estiver boa, porque eu não tenho um estúdio de EAD em casa, tá? Mas eu vou fazer o máximo para que fique melhor para vocês. Então vamos lá falar sobre espinha bífida. Ela pode ser conhecida também como mielodisplasia e ela acontece de forma congênita, ou seja, a gente tem uma malformação congênita do tubo neural. Nós não temos a fusão dos arcos vertebrais durante o período embrionário, ou seja, durante a gestação dessa criança, nós vamos ter uma malformação do tubo neural lá dele e da conjugação e da fusão desses arcos vertebrais. Tá? A gente vai ver que existem 3 tipos de classificação da espinha bífida e daí a gente vai conseguir observar melhor. Esse defeito do tubo neural ele pode acontecer tanto de parte próxima, cranial ou lombo sacral, tá? Como está aqui, ó, porção cranial ou porção caudal ou lombo sacral, como vocês queiram falar. E essa espinha bífida ela pode trazer anocefalia e encefalocele. Tá? E a gente vai ver isso melhor depois. Bom, como todas as doenças pediátricas, as epidemiologias e estatísticas são péssimas e não tem uma certa, entendeu? Como a gente falou lá na pediatria, na paralisia cerebral. Nós não temos uma incidência muito boa, os estudos ainda são precários quanto a isso. Bom, porém, de forma global, a gente pode dizer que de 0,1 a 10 casos em cada 1000 nascidos vivos. A incidência mundial ainda sempre vai ser pelo fator socioeconômico, né? Então a gente falou isso na paralisia cerebral e vai repetir isso aqui. O fator socioeconômico é muito grande para a incidência de crianças com espinha bífida. A Grã-Bretanha ela tem uma estatística de 4 a cada 1000 nascidos vivos. No Brasil, hoje, nós temos só 2 estudos que tentaram avaliar a incidência de espinha bífida. Um aconteceu lá em Curitiba e ele deu uma porcentagem aí de 1,8 a cada 1000 nascidos vivos, e o outro aconteceu em Campinas, que deu uma porcentagem maior, de 2,28 a cada 1000 nascidos vivos. Então, vocês podem observar que teve uma variância bem grande de um estudo para o outro. Tá? E isso está relacionado à questão socioeconômica. No Brasil, entre os 41 países pesquisados, ele fica em 4º lugar sobre essa doença. Então, assim, nós estamos no pódio, mas esse pódio a gente não quer. Tá? Bom, a etiologia ela é multifatorial, então assim, não existe um fator pré-determinante, ela é multifatorial, sendo em fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores genéticos a gente pode colocar de causas maternas. Hoje já se sabe que mães abaixo de 15 anos têm um fator maior e uma incidência maior para ter crianças com espinha bífida. Outra questão é a questão alimentícia, né? Nutrição materna, como a gente também já tinha falado na paralisia cerebral. Essa nutrição materna está muito relacionada ao ácido fólico, porque se a gente relembrar o principal objetivo do ácido fólico, ele age lá no DNA, na divisão celular. E durante o período de embriogênese nós temos diversas ações sobre a divisão celular, ação da divisão celular para o crescimento materno dessa criança. Se nós temos deficiência de ácido fólico, isso vai gerar então as malformações congênitas, certo? E os fatores ambientais estão relacionados realmente ao ambiente onde essa criança, onde acontece essa gestação, certo? Toxicidades, falta de subsídios como necessidades básicas, tudo isso pode levar também a malformações. O uso de alguns medicamentos, como são esses que estão aí na tela para vocês, e hereditariedade. Então, se você já tem um filho que tenha espinha bífida, se você tiver o segundo filho, você tem uma porcentagem de 5% de chances a ter essa criança também com espinha bífida. O terceiro filho, de 10 a 15%, e o quarto, de 25% de chance de também ter espinha bífida, certo? Bom,
E quando a gente fala em espinha bífida, nós podemos dizer que temos três tipos de classificação de espinha bífida, tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre elas e trazer o que nós temos de diferenciação quanto à classificação. A primeira que nós vamos falar é a espinha bífida oculta, ou seja, aquela que não traz nenhum tipo de alteração para os pacientes. O que acontece? Aqui nós temos o fechamento do tubo neural e nós também temos a fusão dos arcos vertebrais. O máximo que nós vamos encontrar quando avaliar uma criança com espinha bífida oculta, ou se nós avaliarmos, porque nós mesmos podemos ter espinha bífida oculta e nós nunca vamos saber, tá? Mas o que nós encontramos nesses casos? Uma quantidade maior de pelo, né, um tufo peloso, e a gente pode verificar uma depressão, uma pequena depressão nessa região onde encontra-se esse tufo piloso, certo? No mais, ela não traz nenhuma alteração. A meningocele é o segundo tipo de classificação de espinha bífida. Aqui nós já temos ela indo para o meio externo, ou seja, nós temos a formação dessa bolsa. Qual é a diferença dela para o outro tipo? Na meningocele nós só vamos ter conteúdo nessa bolsa o líquido cefalorraquidiano, e as meninges nós não vamos ter interferência da medula e nem das raízes nervosas nessa bolsa, tá? O outro tipo é a mielomeningocele, ou a mais grave, tá? Por quê? Vocês podem ver aqui que nós temos revestimento de nervos e da medula espinhal se projetando para essa bolsa. Enquanto na mielocele nós só tínhamos o líquido cefalorraquidiano e as meninges, aqui na mielomeningocele nós vamos ter o líquor, as meninges, a medula e também vamos ter os nervos, as raízes nervosas. Então isso vai trazer diversas alterações neurológicas, musculares e urogenitais para essa criança, tá? Além disso, cognitivos podem estar associados, e a gente vai falar isso mais pra frente, tá? E aqui a gente vai ter disfunções como paralisia plástica, hipotonia, atrofia, tá? Então a gente vai ter diversas alterações que a mielomeningocele traz. Bom, o quadro clínico ele vai ser baseado também em outras subdivisões que a gente faz, tá? Porque essa alteração ela pode acontecer em qualquer vértebra e mais de uma também, tá? Então a gente pode ter, vamos classificar como torácico alto e baixo, lombar alto e baixo e sacral. Então para cada tipo nós vamos ter um quadro clínico. Mas o que é o quadro clínico geral delas? Hipotonia plástica, atrofia, perda de sensibilidade, esteroreceptiva e proprioceptiva. Nós vamos ter diminuição de força muscular, nós vamos ter abolição dos reflexos, tá, tendinhos, e perda dos esfíncteres, certo? Isso em todos, tá? Só vai... todos não, desculpa. De modo geral no quadro clínico. E para cada tipo de subdivisão a gente vai ter um quadro clínico mais específico. O tratamento, na maioria das vezes, ele inclui cirurgia, tá? Mas essa cirurgia é só para correção dessa espinha bífida, né? De cada tipo e não para cura, tá? Porque desde o momento que a gente tem uma lesão, essa lesão ela não tem lesão neurológica, essa lesão ela não tem reparo, certo? Depois ela vem para fisioterapia para a gente melhorar a qualidade de vida e estimular essa criança, certo? É isso que ele está querendo dizer aqui, que esses bebês eles podem fazer cirurgia tanto após o nascimento, entre 24 e 48 horas após o nascimento, quanto intrauterina. Só que a cirurgia intrauterina ela pode trazer algumas alterações aí maiores, tá? E na cirurgia intrauterina ela tem um risco considerável, tá? Vocês vão ver aqui falar sobre síndrome de Arnold-Chiari e hidrocefalia. Normalmente a hidrocefalia está associada aos dois tipos de espinha bífida lá, tá? A mielocele e a mielomeningocele, tá? E a síndrome de Arnold-Chiari, que a gente já vai falar sobre ela. A cirurgia intrauterina ela vai acontecer entre a 20ª e a 26ª semana de gestação, certo? Tem um risco, tá, gente? Considerável. Hoje eles fazem mais após o nascimento. Bom, o que é essa síndrome de Arnold-Chiari? A síndrome de Arnold-Chiari, o que acontece?
além do não fechamento do tubo neural, nós vamos ter em consequência as disfunções ventriculares, do quarto ventrículo, do bulbo, que eles vão fazer um deslocamento em região do forame magno cervical. Além disso, nós vamos ter um deslocamento do cerebelo e dos vermes da região ali, certo? Então nós vamos ter um deslocamento, ó, como vocês podem ver, todo ele vai querer descer, tá, para a região cervical, tá? E o que acontece? Isso faz uma compressão da medula a nível cervical, tá? Então essa criança que tem espinha bífida do tipo mielomeningocele e tem a síndrome de Arnold-Chiari junto, ela vai ter mais disfunções ainda, porque quando eu faço uma compressão a nível cervical, eu vou ter alterações de membro superior, fraqueza, atrofia, tudo o que a gente vai ter em membros inferiores nós podemos ter nos membros superiores, déficit de sensibilidade, certo? Além de tudo isso, nós podemos ver quando o cerebelo faz essa herniação aqui, o sinal de banana quando nós fazemos a fotinho lá, tá? Fotinho não, desculpa, a tomografia, tá? Então vocês conseguem ver o cerebelo herniado trazendo então o sinal de banana, certo? O diagnóstico ele pode ser feito através da tomografia ou normalmente você faz um ultrassom, tá? Normalmente quando a mãe faz ultrassom lá, ela já consegue verificar tanto a hidrocefalia quanto a mielocele. Tem um outro exame que é a miocentese, que as mães também fazem para ver quanto a relação de proteínas dessa miocentese, certo? Quais as complicações? Neurológicas, ortopédicas, urológicas, cognitivas e nutricionais. As neurológicas a gente já falou, a hidrocefalia, síndrome de Arnold-Chiari, a gente pode ter a seringomielia ou a hidromelia, que é o acúmulo de líquor, então, rica no interior dessa medula, então no interior da medula a gente tem um acúmulo maior de líquido. E isso vai estar lá no canal central, através do quarto ventrículo também. Sintomas, vão dar sintomas de fraqueza nos membros inferiores e pode levar a escoliose. Por quê? Como isso tem um acúmulo de líquido maior do que o natural, isso faz compressão da medula, certo? A escoliose vai estar lá nas ortopédicas. Hidrocefalia. As ortopédicas, então são as crianças que atingem a maturação, elas vão conseguir, na verdade, atingir a marcha só próximo aos 4 anos de idade. Então, por isso que é necessária a fisioterapia. Por volta dos 6 anos de idade, algumas vão conseguir deambular, outras não, ou vão só conseguir ficar em pé sozinho. Isso vai muito de avaliação e de caso para caso, certo? E existem 4 requisitos para a gente ter a deambulação que a gente coloca, que é um alinhamento de tronco e de pernas, controle das articulações do quadril, joelho, tornozelo e amplitude de movimento e força. Se ele tiver esses requisitos, ele vai deambular, senão ele não vai deambular, então a gente precisa avaliar. Então aqui, as ortopédicas, ele pode ter pé torto congênito, escoliose, ele pode ter subluxação de quadril, tá? As urológicas está relacionadas às bexigas neurogênicas, que vai levar a infecções do trato urinário com consequências muito graves, até a perda da função renal. Malformações renais podem acontecer. Vai ter uma puberdade precoce, que está ligada à hidrocefalia. E os homens vão perder a função de ter filhos, né, de produção, de reprodução, então, por causa da questão do não fechamento do tubo neural, que inerva a região urogenital, certo? A reabilitação, como qualquer outra, quando a gente fala em intervenção fisioterapêutica, vai ser para diminuir as deformidades, melhorar o estímulo daquela criança e trazer o máximo de funcionalidade, certo? Então a cinesioterapia
e a gente vai trabalhar muito aqui com o uso de órteses e dispositivos auxiliares de marcha, tá? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre as classificações quanto a torácico alto, baixo, lombar baixo, tá? Certinho, gente? Muito obrigado e até o próximo.